CPTM não conclui serviços e cancela a mudança de plataforma do serviço 710 em Barra Funda. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, cancelou mais uma vez a mudança de plataformas dos trens do serviço 710 que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, na estação Palmeiras Funda. Inicialmente, a estatal avisou que a mudança seria sábado, dia 3, mas depois mudou, anunciando a alteração para esta segunda-feira, dia 5. Agora não há mais data. Os serviços necessários para esta mudança não foram concluídos pela CPTM, o que gerou confusão entre os passageiros. Devido à não conclusão de serviços necessários durante o final de semana dos dias 3 a 4 de setembro, a mudança de plataforma na estação Palmeiras Barra Funda está cancelada. Portanto, hoje, dia 5 de setembro, a circulação no local será realizada normalmente pela plataforma 6. Informaremos a nova data assim que possível. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos. A ANTT nega implantação da rodoviária do Tietê com terminal adicional para linhas da Transporte Santa Maria e revoga a suspensão da venda de passagens da Januária. Em 4 decisões publicadas nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, a Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, negou e acatou pedidos de empresas de ônibus que operam no país. A decisão de número 884 foi negado o pedido da Transporte Santa Maria Limitada para a implantação do terminal rodoviário Tietê em São Paulo como terminal adicional para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha Belo Horizonte, Minas Gerais, a São Bernardo do Campo e São Paulo de prefixo 06044 Já a decisão de número 845, a agência acatou o pedido da Aviação Ouro e Prata S.A. para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções listadas abaixo na linha Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a São Paulo, capital, de prefixo 10.000.2400. De Chapecó, em Santa Catarina, Xaxim, Santa Catarina, Xanxerê, Santa Catarina e Ponte Serrada, Santa Catarina, para São Mateus do Sul, no Paraná, e de São Mateus do Sul, no Paraná, e União da Vitória, no Paraná, para São Paulo, capital. Esta decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação. A decisão de número 846 da ANTT indeferiu o pedido da Aviação Central Bahia de Transportes Limitada de transferências de mercados para a Expresso Maia Limitada. E, por fim, pela decisão de número 847, foi revogada a decisão número 821 de 25 de agosto de 2022, que suspendeu a comercialização de bilhetes da Januária Transportes Rodoviários e Turismo Limitada, detentora da licença operacional LOP número 119, com fulcro nos artigos 24 e 80 da resolução número 4.770 de 25 de junho de 2015. Foi decidido em consequência o arquivamento do processo de extinção do termo de autorização de serviços regulares, do TAR número 111 da empresa. Bolsonaro sanciona com vetos lei que institui programa de renovação de ônibus e caminhões. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto de lei de conversão aprovado pelo Congresso Nacional que institui o Renovar, programa de aumento da produtividade da frota rodoviária no país. Lançado como medida provisória, ela foi publicada no dia 1º de abril deste ano. Como mostrou o site Diário do Transporte, o Congresso converteu a proposta em projeto de lei. O objetivo é conceder benefícios a operadores que possuam caminhões e implementos com 30 anos ou mais, e ônibus e micro-ônibus a partir de 20 anos de fabricação e uso. Os senadores mantiveram as modificações aprovadas pela Câmara dos Deputados, mas várias dessas emendas foram vetadas por Bolsonaro na sanção da lei. O objetivo do Renovar é reduzir os custos de logística, promover a inovação e a criação de novos modelos de negócios. A melhoria da qualidade e de vida dos profissionais de transporte é outro objetivo do programa, que busca auxiliar no cumprimento das metas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Os veículos substituídos por novos serão direcionados à sucata,
Com adesão voluntária, a implantação do programa será feita por etapas e sua operação será coordenada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A prioridade do Renovar será direcionar os benefícios previstos para atender o transportador autônomo de cargas e os associados das cooperativas de transporte de cargas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, hoje há mais de 3,5 milhões de caminhões em circulação no Brasil, com cerca de 26% deles com mais de 30 anos de fabricação. Para custear o Renovar, a AMP, agora convertida em lei federal, mudou 4 leis. Uma delas é a Lei de 1997, que criou a Agência Nacional do Petróleo. A alteração permite agora que as empresas contratadas para exploração e produção de petróleo e gás natural podem destinar recursos para o desmonte e a destruição como sucata dos veículos pesados em fim de vida útil. Como benefício, poderão descontar o valor total de investimentos que são obrigadas a fazer em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e na contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis permitirão fontes adicionais de financiamento às ações do programa. Linha 1 Azul tem lentidão na manhã desta segunda-feira. Uma interferência na via da Estação Luz provocou circulação com velocidade reduzida e maior tempo de parada da linha 1 Azul. O metrô de São Paulo informou que técnicos trabalharam para a normalização, o que ocorreu em poucos minutos. A ocorrência foi registrada pelo aplicativo da companhia às 9 horas e 14 minutos e solucionada às 9 horas e 18 minutos. Prefeitura do Rio lança edital para a contratação de 290 motoristas de ônibus. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, abre nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, um processo seletivo para contratar 290 motoristas de ônibus para atuação em diferentes linhas da cidade. São 290 vagas para motoristas de ônibus articulado e biarticulado, com carga total de 210 horas mensais e salário de R$ 3.228,40. A CMTC pede os requisitos de ensino fundamental completo, experiência como condutor de veículos de grande porte e cita como desejável a experiência na condução de veículos de transporte de passageiros. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação na categoria E é necessária. As inscrições serão aceitas somente online por meio do site mobrio.rio.br entre os dias 5 a 8 de setembro. Os candidatos inscritos serão aprovados de acordo com a pontuação obtida, que definirá uma classificação. A comprovação de experiência na função, seja na condução de ônibus padrão e ou articulado, serão reconhecidas, gerando uma tabela final de pontos. O resultado dos aprovados será informado em 15 de setembro, quando será solicitada a documentação necessária para a validação do processo seletivo. Motoristas de ônibus do Distrito Federal marcam assembleia para definir greve. Os motoristas e demais funcionários das empresas de ônibus do Distrito Federal vão decidir no próximo domingo, dia 11 de setembro de 2022, uma possível greve da categoria. Numa primeira assembleia realizada neste domingo, dia 4, a categoria decidiu aprovar o indicativo de paralisação para a próxima semana, caso continue não havendo um acordo com as companhias de transporte. Os trabalhadores pedem a manutenção do acordo coletivo que venceu em 30 de julho e 15% de reajuste em salários e benefícios. As empresas dizem que não tem como atender a estes pedidos porque ainda não se recuperaram dos efeitos econômicos da Covid-19, com a queda no número de passageiros. Ituiutaba, em Minas Gerais, não tem ônibus nesta segunda-feira. Aprovação de subsídio pela Câmara pode retomar serviços. Ituiutaba, em Minas Gerais, amanheceu sem ônibus nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. A empresa Lockvan, que opera o transporte em caráter emergencial, alegou o desequilíbrio financeiro do contrato. Um projeto de lei na Câmara, prevendo subsídios para garantir a manutenção dos serviços pelo atual valor da tarifa, estava com dificuldade de tramitação. Nesta segunda-feira, no entanto, os vereadores conseguiram aprovar o projeto do Executivo em segundo turno, o que deve ser decisivo para a retomada do serviço de transporte na cidade. Após a aprovação do projeto, que agora segue para a sanção do prefeito, a empresa Lockvan passará a receber por até 12 meses um valor total que pode chegar a até R$ 165 mil.
Em troca, a empresa mantém o valor de tarifas e o atendimento das linhas. Com informações do site Diário do Transporte, no final de janeiro deste ano, a Prefeitura de Ituiutaba publicou o arquivamento da licitação do transporte coletivo lançada em agosto do ano passado. Segundo a publicação, a licitação foi considerada deserta, ou seja, nenhuma empresa apresentou proposta. O transporte local vinha sendo atendido em caráter emergencial pela empresa Paranaíba Transportes Limitada. No ano passado, a Câmara de Vereadores autorizou a Prefeitura a conceder subsídios para o sistema de transporte no valor de R$110 mil. A Paranaíba decidiu de prosseguir com os serviços e a Prefeitura contratou a Lokvan também em emergência. Linha 15 de monotrilho apresenta lentidão no início da tarde desta segunda, dia 4. O monotrilho da linha 15 Prata, na zona oeste de São Paulo, passou a operar com velocidade reduzida em maior tempo de parada por volta de 12 horas desta segunda-feira, dia 5 de setembro. O motivo é uma interferência na via na região de São Mateus, segundo a Companhia do Metropolitano. Técnicos foram acionados e a normalização ocorreu por volta das 13 horas. O metrô diz que ocorreu falha em equipamento de via. Desde as 12 horas e 5 minutos, ocorre uma falha em equipamento de via na região da estação São Mateus, na linha 15 Prata. Uma equipe de manutenção está atuando no local para resolver o problema. Rondópolis define vias que receberão corredores de ônibus. A Prefeitura de Rondópolis, no Mato Grosso, cidade com 240 mil habitantes no interior do Mato Grosso, definiu recentemente que a cidade vai ganhar 2 corredores de ônibus. Com o projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Cinfra, a Prefeitura já contratou a empresa para fazer as adequações necessárias. Com informações do site Diário do Transporte, a cidade decidiu municipalizar o transporte coletivo e, para isso, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, que iniciou seus serviços no mês de julho. Para operar linhas, o município contratou por dispensa de licitação a antiga concessionária do transporte coletivo, a empresa Cidade de Pedra. O contrato emergencial tem valor de R$8,2 milhões. O engenheiro de transporte do município, José Leonardo Alves Leite, explica os novos projetos de prioridade aos ônibus. Abre aspas. Os corredores exclusivos são uma ação estrutural para melhorar o trânsito e tornar o transporte coletivo mais atrativo para a população. A definição dos locais ocorreu após a avaliação feita pelos técnicos da Cinfra, com o apoio dos dados apresentados pela então empresa Cidade de Pedra. Com isso, foi possível determinar os corredores nas vias que mais passam as linhas do transporte coletivo. Leite explica que os corredores não serão implantados na rua toda. Abre aspas. Os corredores serão implantados em apenas alguns trechos das vias, onde foi identificada a necessidade de dar maior fluidez para o trânsito, explicou o engenheiro. Os corredores exclusivos e as ciclofaixas começarão a ser implantadas pela rua Dom Pedro II e, na sequência, na Avenida Bandeirantes. As duas vias são importantes, pois recebem várias linhas do transporte coletivo e ligam regiões populosas da cidade. A prefeitura antecipa ainda que, além dessas duas vias, vão receber os corredores as ruas Fernando Correia, Rio Branco, Otávio Pitaluga, João Pessoa, além das avenidas Dom Vubivaldo, Tiradentes, Marechal Rondon e Lyons Internacional. No total, serão 24 quilômetros de corredores com faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo e 22 quilômetros de ciclofaixas e ciclorotas. Os condutores vão notar a diferença nos trechos com a sinalização que será feita no local. A prefeitura informa que tanto a sinalização horizontal como a vertical serão reforçadas e vão orientar claramente por onde cada veículo e até as bicicletas devem passar na via. Prefeitura de Porto Ferreira realiza audiência pública sobre o transporte coletivo nesta terça-feira, dia 6. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, vai realizar nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, uma audiência pública para apresentar à população uma revisão dos itinerários dos ônibus municipais, além de falar sobre a integração entre essas linhas. A revisão, que é fruto de um trabalho de comissão criada pela Prefeitura, tem como finalidade
melhorar o atendimento do transporte municipal. O estudo resultou em novos trajetos para os ônibus e os novos pontos de integração entre as linhas. Abre aspas. É muito importante que o público que utiliza do transporte público municipal participe da audiência e se informe sobre as alterações, conheça os horários e locais de integração e outras informações a respeito, diz o superintendente da ARMPF, Dr. Fábio Castellânio Franco da Silveira, em nota divulgada para a imprensa. Outro anúncio previsto para a audiência é a suspensão de 2 linhas que haviam sido retomadas há 2 meses por determinação de administração pública, Cibla e Águas Claras. Segundo a concessionária prestadora do serviço a transportes coletivo Porto Ferreira Limitada, houve um desequilíbrio financeiro no contrato na prestação de serviços e mesmo após a pandemia, não houve uma revisão contratual. A empresa afirma que o número de passageiros diminuiu e os custos aumentaram, o que tornou inviável a manutenção das 2 linhas. Sobre essa alegação, a ARMPF reconheceu um desajuste entre a oferta e demanda do serviço, gerando um desacordo entre as receitas e custos do serviço. Diante disso, a linha sublinha será suprimida e a linha Anésia fará em determinados horários o trajeto da linha Águas Claras. A audiência pública acontece a partir das 18 horas na Câmara Municipal de Porto Ferreira, Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 1168, no centro. Defesa Civil interdita a rodoviária de Itapetininga após incêndio atingir o local no último domingo. A Prefeitura de Itapetinga, na Bahia, e a Defesa Civil interditaram a rodoviária da cidade após o incêndio iniciado na traseira de um ônibus da Novo Horizonte, na área de embarque e desembarque, no último domingo, dia 4 de setembro de 2022. Atingiram o local por volta das 12 horas e 30 minutos, afetando a cobertura do terminal e parte da sua estrutura. De acordo com a Prefeitura, após tomar conhecimento do acidente, um carro-pipa foi acionado para, com o auxílio da Brigada de Incêndio da Vulcabras Azaleia, extinguir o fogo. A rodoviária ficará interditada até que um engenheiro do município possa realizar uma avaliação técnica à estrutura atingida. Abre aspas. Nossa preocupação inicial foi conter o fogo o mais rápido possível para evitar danos maiores e possíveis vítimas. Agora a gente precisa estudar as consequências que ficarão. Como as chamas atingiram parte da estrutura, é preciso que avaliemos as condições das ferragens, os possíveis riscos de desabamentos e iniciaremos um trabalho de recuperação da área atingida. Por isso, interditamos todo o terminal rodoviário até que possamos garantir a segurança de trabalhadores e viajantes, explica Cláudio Souza, coordenador da Defesa Civil de Itapetinga. Governo da Bahia entrega 20 novos ônibus elétricos nesta segunda. O governo do estado da Bahia realizou nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, a entrega oficial de 20 novos ônibus elétricos para o transporte público da região metropolitana de Salvador. Estes veículos vão circular nas linhas Ilha de São João ao terminal Pituaçu e Cardadromo na praia de Ipitanga ao terminal Pituaçu. Todos eles contam com ar-condicionado, Wi-Fi e outros acessórios para permitir maior conforto ao passageiro, além da redução na emissão de 184 toneladas de gás carbônico na atmosfera, o equivalente à plataforma de 1.311 árvores por ano. Cada veículo moderno padrão possui 13 metros de comprimento e são totalmente elétricos com uso de baterias de ferro-lítio da BYW e D9W. A vida útil do modelo é de 15 anos em média, 5 a mais se comparado com a média dos veículos a diesel, que são de 10 anos. Com informações do site Diário do Transporte, este é o primeiro lote de veículos elétricos da Bahia, colocando o estado como um dos 5 principais do país no avançado da implantação e do uso de veículos com energia mais limpa. A Única inicia a operação com Caiapache VIP5 OF1724. A empresa Transporte Única Transportes, também conhecida como Viação Única, iniciou o serviço urbano intermunicipal no trecho Petrópolis a Santa Cruz da Serra e Santa Cruz da Serra a Petrópolis, com o ônibus Caiapache VIP5 equipado com chassi Mercedes-Benz OF1724L. A empresa adquiriu recentemente 2 unidades do modelo Caiapache VIP5 equipados com chassi Mercedes-Benz OF1724L. Acesso para clientes com dificuldade de mobilidade e ar-condicionado. Os novos ônibus urbanos seguem com a nova identidade visual.
Interior do Paraná é o destino mais procurado neste feriado. A rodoviária de Curitiba segue com alta procura por passagens para o feriado de 7 de setembro, seguido do dia da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, celebrado no dia 8. A administração do terminal rodoviário informa que a maioria dos passageiros sairá na terça-feira do dia 6 a 9 no dia 6 de setembro, com a previsão de 11 mil embarques em 320 ônibus. Na quarta-feira do dia 7, 8.500 pessoas devem deixar a cidade em 270 ônibus. Para isso, as empresas de ônibus que operam trechos intermunicipais e interestaduais seguem com um esquema especial para atender seus clientes neste período. O interior do Paraná é destinado preferido para o feriado, com 45% dos embarques, seguido por Santa Catarina de 20%, Litoral do Paraná 15%, São Paulo 12%, Rio Grande do Sul 3%, Rio de Janeiro 2% e outros 3%. Durante o feriado, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, além de aumento no efetivo da Guarda Municipal. Expresso de Prata recebe 10 novos Caio Apache VIP 5 OF 1721. A empresa Expresso de Prata segue renovando parte de sua frota de ônibus urbanos, após tentar renovar parte da frota dos ônibus rodoviários com os modernos ônibus Buscar Vista Bus DD equipados com chassi Mercedes-Benz. Do lote de ônibus urbanos negociados com 30 unidades, a empresa acaba de receber em sua sede no município de Bauru, no interior do estado de São Paulo, 10 unidades do modelo Caio Apache VIP, equipadas com chassi Mercedes-Benz OF 1721L. Todas as unidades são equipadas com ar-condicionado e acesso exclusivo para passageiros com mobilidade reduzida. As linhas suburbanas em que os novos coletivos estarão sendo escalados ainda não foram informadas oficialmente. Acredita-se que os ônibus que ainda estão sendo utilizados do modelo Neobus Mega BRT 2011 equipados com chassi Scania K360IB, que operam, por exemplo, Bauru a Marília e Marília a Bauru, possam ser descontinuados da frota em breve. Caiçara retoma viagem no trecho São Paulo-Rio e São Paulo ao Rio no dia 7 de setembro. A aviação Caiçara, que teve algumas linhas liberadas para operação através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está iniciando viagens no trecho São Paulo ao Rio de Janeiro às 23 horas e 59 minutos da próxima quarta-feira, dia 7, feriado da Independência do Brasil. Na internet, a empresa de ônibus segue oferecendo em seu site de venda de passagens, que é hospedado na plataforma de vendas ClickBus, tarifa no valor de R$ 115,99 para embarcar em um ônibus executivo equipado com 42 poltronas. Até o início da noite deste domingo, dia 4, não há passagens sendo vendidas para a data anteriores que o próximo dia 7 de setembro. O trecho Rio-São Paulo possui viagem programada para ser retomado na próxima quinta-feira, dia 8, no mesmo horário, às 23 horas e 59 minutos, com o mesmo tipo de ônibus com valor de R$ 115,99. De acordo com informações da Portaria de Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, publicada nesta última sexta-feira, dia 2 de setembro, determinada a revogação da Portaria número 59, que foi publicada no dia 28 de julho de 2022, quando na época suspendeu de forma cautelar a operação da aviação Caiçara. A ANTT, através dessa nova portaria, passa a autorizar a operação de 10 linhas interestaduais, como podemos ver a listagem das linhas mais abaixo. As rotas São Paulo a Curitiba e Curitiba a São Paulo, assim como São Paulo a Porto Alegre e Porto Alegre a São Paulo, seguem suspensas no momento até que a empresa disponibilize o cadastro de uma frota compatível nas linhas, que serão reativadas, ou até a decisão do mérito, que segue no processo administrativo ordinário. A lista das linhas liberadas pela NTT são São Paulo a Ipatinga, com prefixo 080152000, de São Paulo a Campos dos Goytacazes via Macaé, de prefixo 080149000, de São Paulo para Caratinga, prefixo 080144000, de São Paulo para Governador Valadares, de prefixo 080775000, de São Paulo para Ipatinga, prefixo 080141000, de São Paulo para Nanuque, prefixo 080151000,
De São Paulo para Teófilo Otoni, prefixo 08074000. De São Paulo para Rio de Janeiro, prefixo 08073700. De São Paulo para Rio de Janeiro, via Caetano, prefixo 08073800. E de São Paulo para Rio de Janeiro, via Duque de Caxias, prefixo 08073900.